Quando eu comecei em cinema, eu já tinha vindo da música, né? Claro. E, e não conseguia, eu não consigo ver muito imagem sem música. É uma coisa, eu acho que uma coisa tem tudo a ver com a outra e às vezes de uma maneira explícita ou como trilha, né? Como uma base da imagem, como um reforço para a imagem. Agora, na época em que eu comecei, que foi exatamente no início do cinema novo, havia um certo preconceito contra o musical, né, advindo da história do cinema brasileiro, que naquela época tinha vencido já a coisa das chanchadas e tal, que para a elite cinematográfica era um atraso, era uma coisa comercial, não um atraso não, mas um comercial, né? Era uma coisa muito comercial, voltada assim para o lucro, e Atlântida misturada nessa história, assim, querendo fazer indústria do cinema, ficou voltada para as chanchadas. E as chanchadas tinham uma coisa que não era bem musical, era um quase que é aquilo, sei lá, um teatro musicado dos tempos da comédia e tal. Então era coisa da comédia e tinha sua graça, tinha seu fundamento, mas não era o que se buscava dentro do cinema novo, era uma coisa diferente. Então, no cinema novo, começou a pintar aquela história de não tem negócio de musical, não. A música tinha que ficar na trilha e fim de papo e tal. Não com a coisa radical também, né? Porque de repente aparece gente cantando, então isso eu não significaria isso um musical, mas sim documental, ou então teatral, então uma coisa. E não o propósito de fazer um musical, né? O grande problema é que ficou uma coisa no ar, porque a história advinda também do cinema americano provava uma coisa meio chata dentro do filme musical, que era aquela coisa assim de repente o filme para começar a música. E dramaticamente, dramaturgicamente, isso aí ficava meio furado, né? Quer dizer, e era uma concepção que os cineastas não estavam muito afim de encarar, entendeu? Fazer um espetáculo, é, um show, né? Quer dizer, um filme não teria que ser um show musical. Agora, também, um drama não precisaria também abrir mão totalmente da música. Então, como fazer um cinema realmente musical, mas de uma forma espontânea, uma forma integrada, música com o filme, para que isso pudesse não parecer um filme musical, mas um filme em que a música entra como expressão, como mise-en-scène mesmo. E foi passando um pouco o tempo, o primeiro filme que eu fiz foi simplesmente quase que documental, o curta-metragem Menino da Calça Branca, em que a música aparece na trilha, simplesmente. Não aparece, a não ser quando entra uma banda dos fuzileiros navais tocando o tema da música, mas marchando como cena mesmo dentro do filme, uma coisa integrada com a história, com a imagem, né, com o roteiro, porque eles entram tocando, eu precisava de uma coisa enfática para mostrar a importância da música, do branco, né, que foi a cor que eu escolhi para a calça do menino, e para ele entrar era o ponto mais exuberante do filme, quando entra aquela banda de fuzileiro de calça branca tocando o tema principal do filme, que tinha toda uma ligação, quer dizer, que comecei a encontrar os caminhos de ligar a imagem com o som, sem que fosse uma coisa assim proposital para ser um musical. Eu acho que aí o cinema brasileiro não encarou muito bem essa, embora, como o brasileiro é muito musical, e a nossa música é muito rica, e ela é dramática, a nossa música é dramática, e serve muito para a cena, quer dizer, alguns deles resolveram. Por exemplo, o Nelson Pereira dos Santos fez um filme sobre
o compositor de samba e tal, essa coisa. E o samba entrou como história dentro dos filmes dele. Mas não chegavam a ser um chamado musical, porque contava a história de um compositor. Então. No filme do Glauber, por exemplo, embora a música não esteja cantada em cena, o Deus, o Diabo na Terra do Sol deu uma força, uma presença. A música teve uma presença tão grande que, felizmente, fui eu que fiz a música e achei isso ótimo, que o Glauber não me deixou ver o filme, por exemplo. Ele me contratou o meu trabalho para eu fazer a minha música e tal, e eu não vi o filme, não sabia nem como era o filme. Quer dizer, ele, como diretor, é que tinha o sentido musical da sua cena. Então, ele fez o músico fazer exatamente o que ele queria para a cena. Então, embora o músico não apareça, a música aparece como personagem dentro da cena. Aquele negócio de se entrega a coringa, não me entrega, virou diálogo da cena e foi bonito. Quer dizer, uma coisa que deu uma força muito grande. Isso expandiu, de uma certa maneira, o descomplexo de se juntar a música com a imagem. Né? Quando eu fiz A Noite do Espantalho, eu senti que estava realmente encarando uma nova coisa, que seria assumidamente um filme musical. Era um cordel musicado, e que o filme era todo um cordel, e que me possibilitou, na imagem, transformar a imagem do real para uma coisa mais poética, que é da grandeza da imaginação do cordel, porque o cordel permite a você voos fantásticos, literários, de expressão completamente, às vezes surrealista, às vezes mitológico, às vezes isso ou aquilo, de uma grandiosidade que enaltece a criação brasileira. Né? Tanto assim que encarei, de uma certa maneira, a aventura desse filme com uma esperança de que fosse inaugurada uma espécie de nova linguagem dentro do nosso cinema. E isso parece que deu certo, porque a resposta que o filme teve nos festivais e nas andanças dele demonstram que algo de diferente, de espetacular estava no filme. Mas o fato é que teve uma repercussão muito boa. Por exemplo, em Nova York, esse filme foi exibido no Festival de Nova York, que não tem prêmio, não, um festival sem prêmio. E ao final da exibição do meu filme, vieram dois diretores que eu amo, né? O Alain Resnais e o Kazan vieram me cumprimentar, adoraram o filme e tudo. E eu até quis levar um papo com eles, mas não houve condições. Mas nem seria possível também, porque eu não falo francês, não falo inglês, não falo coisa nenhuma, a não ser essa porcaria desse português que a gente aprende. Então, ficou assim, quer dizer, a resposta do filme foi grande, né? Foi muito boa. Quando o corpo vai para um lado e vai para o outro coração, cante que só passarinho, jogue o corpo na canção, boi, que o coração vê caminho e os pés se movem no chão, boi, Estava procurando o ator para fazer aquele personagem. Eu digo, mas quem do Brasil pode fazer aquele personagem? Meu Deus do céu, quem é que eu vou procurar? Aí pensava nesse nome, naquele, aí tinha sempre o porém, uma coisa.
De repente, um centro bate a minha porta ali, era o Alceu com o Geraldinho Azevedo, procurando uma chance porque tinham recém-chegados de Recife, e estavam querendo ver se eu dava uma forcinha para eles, porque eles eram o grupo pernambucano, que nunca existiu, né? Mas eles inventaram. Eu e o Geraldinho somos o grupo pernambucano. Eu digo, pô, que legal, só que eu não vou te dar uma chance na música, não. Você vai ser o espantalho do meu filme. Ele arregalou um olho, disse, mas rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu digo, olha, eu não sei como é que você vai fazer, mas a figura é você. Você decide, se quiser, se é ator, não é ator, já foi ator, não foi ator. E ele disse que já tinha sido ator lá em Recife e tal, nas incursões estudantis e tal. Eu digo, olha, está me parecendo que você é um bom ator, porque ele era muito histriônico, né? Ele chegou botando para quebrar e tal. Eu digo, esse cara é ator, só pode ser ator. Pô, mas levei para o filme, rapaz, eu tive até que na hora da montagem, tirar umas coisinhas dele, senão ele engolia o filme, porque o cara era extraordinário. Aí apareceu o Alceu Valença nessa história, e foi interessante, porque ele deu uma força ao filme, entendeu? Ele conseguiu imprimir uma personalidade ao filme que eu só tenho a agradecer ao Alceu. Tudo que tem música me agrada muito, a começar por aí. Quer dizer, eu gosto muito do cinema americano. Ele, na verdade, foi que ensinou a gente a fazer esse tipo de cinema. Colocar música no cinema e, de repente, virar um espetáculo musical e tal. Agora, por outro lado, tem a coisa da dramaturgia. Quer dizer, o cinema musicado, se ele não está ligado com o drama em si que está sendo narrado, no cinema ele perde muito, entendeu? Alguma coisa fica furada. O que A Noite Espantalho impressionou em Cannes, por exemplo, foi exatamente isso quando vieram os suíços, não sei, me perguntar de cinema, eles eram de cinema, disseram, como é que você conseguiu determinadas coisas no filme, da música com a imagem, que a gente não vê em cinema nenhum. Como, por exemplo, você está num diálogo como esse que nós estamos tendo aqui, e de repente eu começo a cantar o diálogo. O diálogo começa a virar um canto. E a música começa ela começa a entranhar a imagem sem que se perceba de nada. E, de repente, virou musical, virou música. Mas o drama não parou, entendeu? A discussão no Noite Espantalho, por exemplo, tem aquela discussão do burro, se o burro é do coronel, se não é do coronel, que ele veio apanhar. Já de cara eu já amei o cenário como se fosse uma coisa teatral. E o Espantalho vem como dono do espetáculo e tal, e abre a cena como se fosse uma peça. E daqui a pouco é uma realidade total, porque é o burrico que está sendo vítima, vamos dizer assim, da cobiça do coronel, e o tal do Severino, que é dono, na verdade, do burrico, porque criou ele desde que ele nasceu, e nasceu nas mãos dele, é dele o burrico. Mas o outro começa a discutir que não é dele, que é do coronel e tal. Aí vem uma dialética em torno dessa discussão, que de repente começa a virar música. Aí o diálogo vira música, né? Então você vai, pelo jeito de fazer as contas do coronel, esse burro é do coronel, é do Severino. Aí começa a entrar uns tambores, assim, durante o silêncio, que são uns tambores de suspense, e ele começa a cantar. O burro do coronel é não sei o que, pará, patá, patá, pará. Isso em cena, continuando a cena, entendeu? Não é aquela coisa de parou, foi pro estúdio e agora vem o musical, não tem isso. A terra é do coronel, se veio a seca, a gente não tem culpa, a culpa é do céu. Se a terra é dele e a seca é da terra, a terra e a seca são lá do seu coronel. Nada disso não a gente, já que a terra é dele, então é claro, é dele também. O que dá na terra e o que cresce na terra, e é, portanto, dele o burrico terém.
Não é dele, não, senhor, porque a parte do vaqueiro sempre foi trabalhar, pra no fim das contas poder receber a paga do trabalho de não se acabar. O burro do coronel morreu com a seca, está na terra farta que Deus lhe deu. O terem a paga de quem trabalhou e a minha conta só burro não percebeu. Pediu pra dizer olerê, eu digo que sei olará, mas se não pedir olerê, eu digo assim mesmo olará. E vou repetir olerê, só falta dar o que não tem, pra quem só tem não quer dar. Então, essa coisa que eu não condeno, não há condenações nessa história, mas ao meu gosto, isso me parece meio falso, essa história de para o filme para começar a música, entendeu? Para a história para começar o número musical. Aí eu não gosto. Como eram as chanchadas, como vieram os filmes americanos muito bem feitos. Por exemplo, um filme que quase escapa disso, West Side Story. Esse filme já começa a ficar diferente. Ali eu já vi uma coisa diferente. Eu digo, opa, aí tem coisa, entendeu? Mas não, em certos momentos não é, de repente vira outra coisa também. Mas ali tinha o princípio dessa história que eu estou falando aqui. Então eu acho assim, eu acho que no Deus do Diabo tem isso que você acabou de falar aqui para mim agora há pouco, antes de a gente filmar, que era o de repente virar um número musical, a morte do Corisco, né? Quer dizer, foi um número musical aquele, alguém canta, tudo bem que a voz vem da trilha, mas a cena está repetindo o que a trilha está dizendo, ou seja, era a história, continuava a história do negócio, não parou, inclusive no momento mais culminante da cena, que foi na hora da morte do sujeito. Quer dizer, aí a música cria uma força extraordinária. Quando ela entra integrada com a imagem, com o diálogo, com o drama, aí a coisa fica mais integrada fica mais bonito, mais aceitável. Como espectador, o espectador entra numa outra esfera de apreciação, entendeu? Ele é comovido por uma outra coisa, uma coisa que se integra e tal, é uma outra linguagem junto.